O Duelo, de Anton Chekhov. Esse livro foi publicado originalmente em 1891. Aqui nós temos um exemplar belíssimo da editora Amaryllis, com tradução de Clara Gurianova. O título do livro, O Duelo, pode nos levar a pensar que esse seria o tema da história. Embora haja realmente um duelo nessa história, esse não é o tema principal. O tema principal desse livro é o darwinismo social. Isso mesmo, gente, a eugenia. Lendo o prefácio, nós ficamos sabendo que o Chekhov, que era médico, ele tinha um amigo cientista. E esse amigo cientista do Chekhov, ele era um defensor ardoroso do darwinismo social. E diante disso, o Chekhov ficava em dúvida sobre os prós e os contras, e eles conversavam muito sobre isso. O Chekhov não se posicionava, então a resposta dele sobre o tema é a escrita desse livro, O Duelo, onde ele traz essa resposta de uma forma muito surpreendente. E como é essa história, O Duelo? Bom, nós vamos encontrar numa pequena cidade do Cáucaso um casal constituído por um homem chamado Laevski e sua companheira Nadejda, conhecida como Nádia. Esse casal, ele morava nessa pequena cidade há 2 anos, eles eram provenientes de Moscou. Eles estavam ali porque eles haviam fugido de Moscou. A Nádia é uma mulher casada que se envolveu com Laevski e eles decidiram partir juntos. Nesse momento, já havia se passado 2 anos da estadia deles nessa pequena cidade e o Laevski, ele, após 2 anos vivendo ali com a Nádia, ele estava arrependido, ele estava entediado, ele estava desgostoso. Ele queria deixar a companheira dele, queria voltar para Moscou, queria abandoná-la, queria sair dali. Por quê? Porque ele achava aquele lugar o fim do mundo. Ele não conseguia reconhecer que naquele pequeno lugar havia muita humanidade, muita cultura, muita inteligência, havia boas conversas, havia uma natureza extraordinária. Nada disso interessava a ele. Ele era um cara perdulário, um cara desleixado, um cara que era servidor público e não tinha compromisso nenhum com seu trabalho. Ele não ia trabalhar, ele só recebia os proventos. Então ele era esse cara. Ele jogava o dia todo, ele bebia. É, enfim, mas ele queria ir embora, ele queria o movimento da metrópole. É interessante que aqui nesse livro nós temos um tipo de fluxo de consciência que se desenrola porque nós ficamos sabendo o que se passa no pensamento dos personagens, né, do Laevski e da Nádia, através do narrador. Através do narrador a gente fica sabendo o seguinte, que os dois se amam, eles se gostam, mas eles não se suportam mais. Na verdade não é que eles não se suportam mais, eles não suportam mais ficar ali, naquele lugar, né? Com aquela vida modesta, cheio de dívidas. Então, um quer abandonar o outro, mas isso está lá no fluxo de consciência deles, porque eles se tratam muito bem, com muito carinho, com muito respeito. Então, nós encontramos esse Laevski falando com um amigo dele. Eu quero ir embora daqui, quero deixar a Nádia. Quem é esse amigo dele? É o Samoylenko. O Samoylenko é o cara mais legal desse livro. Ele é aquele amigo que todo mundo quer ter, sabe? Ele tem uma aparência muito rude, parece um brutamontes. Então, mas essa rudeza dele esconde quem ele é realmente. Ele é um cara bondoso, ele é um cara amigo, generoso, conciliador, é aquele que escuta, é aquele que dá conselho. E não é à toa que os personagens estão aqui, né? Eles todos têm um simbolismo. Então, quando a gente pensa no Samólico, a gente vai pensar nessa figura grotesca, né? Fisicamente, aparentemente, mas que traz uma humanidade, uma generosidade em si que está oculta atrás dessa rudeza, que é visível, que é perceptível. Isso tem muito a ver com a eugenia, com o darwinismo social, que se pauta pela aparência, né? Querem exterminar os negros, querem exterminar os judeus, querem exterminar os ciganos com as práticas eugenistas. Ou seja, tudo isso, todos são critérios, muitos deles são critérios baseados naquilo que é observável. Então,
o Samólico, o Tchekov no início, ele já traz esse personagem para dizer para a gente, olha, não é aquilo que você está vendo que representa quem é essa pessoa. Você não pode julgar as pessoas assim, né? Então esse Samólico, ele é muito amigo do Laevski, que está lá escutando ele e tal. Só como eu disse, o Samólico é amigo de todo mundo, ele é aquele cara que todo mundo gosta. Ele tem um outro amigo que é chamado de Von Koren. O Von Koren é um zoólogo. E esse Von Koren, ele faz as refeições na casa do Samólico. Olha que interessante, o Samólico é um médico e como lá na cidadezinha não tem hotel, não tem restaurante, ele abriga as pessoas que estão de passagem a trabalho. Então ele abriga na casa dele esse zoólogo, o Von Koren, e um diácono. E esse diácono também faz as refeições lá. Bom, então o Von Koren, o zoólogo, quando ele chega na cidade, ele fica muito amigo do Laevski também. Ficam todos amigos, a cidade pequenininha, né? Mas logo ele percebe o comportamento do Laevski e ele começa a ficar indignado com aquilo. Ele acha que ele é promíscuo, ele acha que ele se envolve com mulheres, ele toma banho de mar, né? Tomar banho de mar era uma das justificativas para a exterminação de alguém através de práticas eugenistas. Por quê? Porque quem tomava banho de mar naquela época eram os ciganos. Então os ciganos tinham que ser exterminados. Ou, obviamente, o Laevski também. Então, o Von Koren, de amigo do Laevski, passa a odiar o Laevski, né? Então, vamos acompanhar um trecho da leitura para ouvirmos o que diz esse zoólogo Von Koren a respeito do Laevski e a respeito do darwinismo social. Ele está aqui conversando com o amigo dele, o Samólico. Aí ele diz... você diz que ele trabalha, mas como? Será que com a chegada dele as coisas aqui melhoraram? Os funcionários ficaram mais disciplinados, honestos e polidos? Pelo contrário, com o prestígio que ele tem de ser universitário e inteligente, ele apenas sancionou o desleixo deles. Ele é disciplinado apenas no dia 20 de cada mês, quando recebe o ordenado. Em todos os outros dias, ele arrasta seus chinelos em casa e procura ter ar de quem faz um grande favor ao governo russo morando aqui no Cáucaso. Não, Samólico, não interceda por ele. Você não está sendo sincero do início ao fim. Se realmente você o amasse e o considerasse seu próximo, em primeiro lugar, não seria indiferente e condescendente aos vícios dele. E para o bem dele, trataria de neutralizá-lo. Aí o Samólico leva um susto, né? Como assim? Aí o Von Koren continua. Neutralizá-lo, já que ele é incorrigível, só há um meio de neutralizá-lo. Von Koren passa o dedo em seu pescoço. É isso mesmo que ele está dizendo, ele quer matar o Laevski. Ou afogá-lo, talvez, acrescentou ele, é do interesse da humanidade, do nosso próprio. Esse tipo de gente deve ser exterminado sem falta. Olha só o que o cara está dizendo, né? Aí o Samólico dizendo, o que você está falando? Levantando-se, olhando com surpresa para o rosto sereno e frio do zoólogo. Diácono, o que ele está dizendo? Será que você regula bem? Aí o Von Koren continua. Eu não insisto na pena de morte. Se for provado que ela é prejudicial, invente eu algum outro meio. Se não for possível eliminar o Laevski, então que seja isolado, despersonalizado, mandado para obras públicas. Aí o Samólico continua muito indignado. Olha o que ele diz. O que está falando? Apavorou-se Samólico. Você, homem de grande inteligência, o que você está falando? Mandar para obras públicas o nosso amigo, o homem orgulhoso intelectual? Aí o Von Koren diz, e se for orgulhoso e resistir, agrilhoar. Samólico já não conseguia pronunciar palavra alguma. Somente mexia com os dedos. O diácono olhou para sua cara pasma e realmente cômica e gargalhou. Vamos parar com essa conversa, disse o zoólogo. Mas não se esqueça de uma coisa. O que protegia a humanidade primitiva de tipos como Laevski eram a seleção natural e a luta pela sobrevivência. Agora,
a nossa cultura afrouxou a luta. E a seleção e nós mesmos devemos cuidar da eliminação dos débeis e inaptos. Senão, quando os Laevskis proliferarem, a civilização morrerá, a humanidade acabará degenerando totalmente e os culpados seremos nós. Aí o Samólico diz para ele assim: se é preciso afogar e enforcar gente, disse Samólico, ao diabo com a sua civilização, ao diabo com a humanidade, ao diabo, né? Então o Samólico, ele está muito indignado com isso. Agora eu queria que vocês notassem um detalhe, né? Enquanto está havendo essa conversa, ou seja, enquanto o Von Koren está revelando quem ele é e as pretensões dele em relação ao Laevski, ele deseja realmente exterminar o Laevski. O outro personagem, que é o Diácono, porque veja bem, nessa casa, né, é um médico militar, que é o Samólico, que abriga um diácono, né, um religioso, e um cientista, um zoólogo. Então nós temos ali a ciência e a religião. A ciência, no caso, o zoólogo, ele está ali defendendo o darwinismo social, defendendo o extermínio de um ser humano, a morte de um ser humano. Enquanto isso, o diácono, o que ele faz? Ele gargalhou. O livro todinho, aqui a fotinha dele, ó. O livro é ilustrado, é tão bonito. Durante toda a história, em todos os episódios, esse diácono, ele só ri, gente. Ele só ri. Eu fiquei muito impressionada com isso, fiquei pensando sobre isso, né? Qual é o posicionamento da igreja em relação a isso? Por que o diácono ri? Porque ele está representando a igreja, né? Veja, a ciência está ali. Nós temos um médico que também estudou, né? Ele é um médico, e eles estão discutindo, ou seja, o médico e o cientista seria, como eu já disse, está lá no prefácio, o médico seria o Chekhov e o cientista seria o amigo do Chekhov, que estavam discutindo sobre darwinismo social, né? Então, seria o alter ego dessas duas pessoas, do autor e do seu amigo. Enquanto isso, surge um terceiro personagem, que é a figura da igreja, a figura da religião, que diante desse debate que estava se desenrolando sobre a eugenia, ele ri, ele não se posiciona, ele não defende a vida, ele ri, né? Bom, aí o que acontece? Cada vez mais o Von Koren faz crescer, há um crescente de ódio, né, pelo Laevski, e aí o Von Koren, ele propõe um duelo, né? É claro que assim tem vários acontecimentos até chegar a isso, mas ele propõe um duelo contra o Laevski, ele aceita, e aí eles vão pro duelo, né? E aí que é muito interessante que antes do duelo, o Laevski está lá na casa dele, ele estava lá sozinho, porque ele, olha que curioso, ele tinha pego a mulher dele com outro homem. Ela tinha um amante. Então ele foi para a casa dele e começou a pensar. Ele começou a pensar assim: ela fez isso. Ele não a culpa por isso. Ele pensa assim: ela fez isso porque eu não cuidei dela, eu não dei a ela o que ela precisava, eu não fui companheiro, eu não fui amigo, eu não fui amoroso. Então eu produzi isso nela. O meu comportamento produziu isso nela. A relação que eu estabeleci com ela levou a isso. Então ele começa a pensar assim. Ele está às vésperas do duelo. Então ele sabe que ele pode morrer. Ele acha que vai morrer mesmo, porque ele não sabe nem segurar um revólver, né? Ele vai morrer. E a iminência da morte faz com que ele pense, que ele faça, né, algumas reflexões. Tem um trecho onde ele diz, né, a gente vai acompanhar os pensamentos dele.
do Laevski, às vésperas do duelo. Ele diz: ó, para onde se foram, em que mar se afogaram os brotos de uma vida bela e pura, ele já não tem medo da tempestade e não ama a natureza, não tem Deus. Todas as meninas puras e crédulas que conhecia foram desgraçadas por ele e seus coetâneos. Em toda a sua vida, ele não plantou uma única árvore, uma única erva, única ervinha. E vivendo entre vivos, não salvou a vida de uma mosca sequer, somente destruía. Deitava a perder e mentia, mentia. O que há em minha vida que não seja depravação? Perguntava-se ele, procurando uma lembrança boa para se agarrar, como se agarra nos arbustos quando se cai num abismo. Ginásio, universidade? Mas isso é mentira. Ele estudava mal e esqueceu o que lhe ensinavam. Serviço à sociedade? Também é mentira, porque na repartição ele não fazia nada. Recebia o salário de graça e seu serviço era um peculato infame que não estava sujeito a processo. Ele não precisava da verdade e não a procurava. Sua consciência, enfeitiçada por depravação e mentiras, estava adormecida ou calada. Ele, como um estranho, ouvindo de outro planeta, não participava da vida comum das pessoas, era indiferente a seus sofrimentos, ideias, religiões, conhecimentos, buscas e lutas. Não disse uma palavra boa a ninguém, não escreveu uma linha sequer que fosse útil e não vulgar. Não ajudou pessoas nem com um tostão, apenas comia seu pão e tomava seu vinho. Seduzia as esposas, aproveitava-se de pensamentos alheios e, para justificar sua vida parasitária perante as pessoas e perante a si mesmo, sempre fazia ar de quem estava acima de tudo e era melhor do que elas. Fraude, fraude e somente fraude. Veja bem, o Laevski, que era essa pessoa que não se incomodava com o outro, que não cuidava das pessoas, que não tinha consciência, que não tinha respeito pela natureza, pela vida humana. Quando ele se depara com a mulher dele nos braços de outro, na iminência da morte no duelo, ele se põe a pensar. Ele se põe a pensar e ele vê que realmente ele era uma fraude. Né? Ele vê que realmente ele foi uma pessoa que passou pela vida sem marcar a existência de ninguém. E aí ele vai para o duelo. Chega lá no duelo, o Von Koren dispara um tiro, mas passa de raspão, mas ninguém se fere, ninguém morre, e eles voltam. E quando eles voltam, o Laevski já está transformado, ele é outra pessoa. Tudo aquilo que aconteceu, né, provocou uma ruptura na vida dele, provocou o pensamento dele, uma reflexão sobre a vida dele e uma mudança drástica naquela pessoa que ele era. E aí, nós temos uma passagem de tempo, né? 3 meses depois, o Von Koren está partindo da cidade, porque ele fica lá por temporadas, né? E quando ele está indo embora, ele passa perto da casinha onde está morando o Laevski e a Nádia. E aí ele olha pela janela, vê eles lá e vai lá. O Samoylenko fala, vai lá, vai se despedir deles. E ele se despede. 3 meses depois, o Laevski, ele se casou com a Nádia porque o marido dela morreu, né? Ela ficou viúva, aí ele se casou com ela. Estava trabalhando, indo ao trabalho, trabalhando assim o dia todo, à noite, trabalhando muito, sendo prestativo, ele virou outra pessoa. E no final eles dão as mãos, se despedem, um fala com o outro, ninguém é dono da verdade. Pois é, ninguém é dono da verdade, né? Ou seja, essa é a resposta do Tchekov, né? Veja bem, o Laevski ia matar uma pessoa a partir do julgamento que ele fez sobre essa pessoa, sendo que essa pessoa se transformou. Ela
né? Se tornou uma pessoa melhor. Então, no final eles dizem isso, ninguém é dono da verdade. E tem uma passagem, tem uma questão interessante nesse livro, várias, né? Que o Von Koren, o tempo todo aqui no livro, ele vai citar personagens de outros livros. Ele vai citar o Rudin, do Turgenev, ele vai citar a Ana Karenina, do Tolstói. Sempre que ele quer falar do adultério, né, que eles viviam, o Laevsky e a Nádia viviam em concubinato, que ela era adúltera, aí ele cita a Ana Karenina. Quando ele quer falar que o Laevsky é aquele homem supérfluo descrito pelo Turgenev, ele vai trazer a figura do Rudin, que é um personagem, né? Então, eu percebo que há muita intertextualidade e como o livro vai tratar de uma leitura torta sobre o darwinismo de Charles Darwin, né, que foi publicado em 1854, ou seja, o Von Koren, ele leu sobre o darwinismo, mas ele leu errado. Ele leu errado. E assim como ele leu errado o darwinismo e se tornou adepto da eugenia, ele também leu errado a Ana Karenina, ele também leu errado o Rudin, né? Ele é um cara que era um cientista, era um estudioso, mas ele não sabia ler, ele não sabia entender o que estava escrito. Ele se colocava sempre do lado errado. Então, eu acho que é uma questão muito importante também para a gente, né? Para nós que gostamos de ler. Como é importante a gente pensar sobre aquilo que estamos lendo, porque o mesmo texto ele pode produzir um mundo muito legal e um mundo péssimo. O mesmo texto pode fomentar uma consciência crítica, como também pode fomentar um fascismo, né? Que foi isso que aconteceu com o Von Core. Bom, tem muita coisa ainda para falar, mas já são 22 minutos, acho que já está grande demais. Eu simplesmente sugiro a vocês que leiam, que é um livro muito bom, muito agradável de ler, uma leitura que provoca muitas discussões. E esse foi O Duelo de Anton Chekhov, pela lindinha Amarilis.